E o governo brasileiro confirmou o primeiro caso de gripe aviária no Brasil. O vírus H5N1 foi detectado em 3 aves silvestres no litoral do Espírito Santo. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e aves selvagens. Uma das formas de transmissão ocorre através da migração destes animais que carregam o vírus. E não há risco para o consumidor de carne de frango e ovos de contrair a doença através dos alimentos ingeridos, por exemplo, carne de frango, ovos e outros alimentos como estes. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, revela que a detecção desses 3 casos no Espírito Santo ocorreu a menos de 100 quilômetros de distância de Santa Maria de Jetibá. Neste município do Espírito Santo está o maior número de galinhas poedeiras do Brasil. Na sexta-feira, a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo informou que encaminhou para análise 4 novas aves silvestres com suspeita da doença. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que o fato não altera o status do Brasil de livre da doença na Organização Mundial de Saúde Animal. Ainda que o vírus fosse identificado em plantéis comerciais, o que não aconteceu, os impactos poderiam ser reduzidos, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Vamos acompanhar em detalhes. Esses países já convivem com essa doença há mais de 3 anos e estão exportando, estão fazendo isso. Então, o que acontece? O Brasil não vai ter consequências se mantiver nessas aves silvestres, que são aves de migração, como bem você falou. Está fora da produção industrial do Brasil. Nós exportamos para 150 mercados. Mais de 135 deles já aceitam, inclusive, se por acaso chegasse numa ave de produção, aceitar aquilo que se chama de regionalização, zoneamento ou compartimento. É algo que já acontece com a Europa e com os Estados Unidos. Eles têm, por exemplo, Estados Unidos, tem em 47 estados ocorrência de influenza aviária. E esse ano exportou para mais de 23 países. Muito bem, obrigada, Santin, pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando com muita atenção este tema. Por isso, a gente vai tratar agora de gripe aviária com foco nos mercados. Mercados de proteínas, mercados de grãos. César de Castro, consultor de agronegócio do Itaú BBA, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, obrigada por estar conosco. César, qual a preocupação no momento para o mercado de aves e ovos no Brasil? A notícia da gripe aviária em aves silvestres já gerou algum efeito? Eu diria que não, Kelly. Os preços até cederam um pouco nessa semana, mas tem mais a ver com a conjuntura, né? A segunda quinzena, geralmente mais fraca, e até seria de se esperar que não tivéssemos grandes efeitos nos preços, dado que não tem nem o embargo, nada em questão, dado que isso já era sabido, né? Se tivesse ocorrência em aves silvestres, isso não tiraria do Brasil o status. Entretanto, eu acho que cresce bastante a preocupação, né, como já vem crescendo, de que eventualmente possamos ver problemas, né, alguns casos em criações comerciais. Então, o episódio eu acho que reforça a importância, né, de se ter bastante cuidado com os quesitos de biossegurança para que possamos, em um caso eventual de se atingir produções comerciais, a gente consiga isolar rapidamente e possamos manter o fluxo, né, no devido momento que for restabelecido, mais ou menos como aconteceu na Argentina, né, que o mercado foi fechado, né, o país todo, e depois foi reaberto. Então, é isso que nós esperamos. O episódio, eu acho que traz, né, um pouco mais de preocupação, porque é mais um sinal de que a doença está circulando por aqui, né? Muito bem. E essa informação de que está a 100 quilômetros de distância de um município que tem o maior número de galinhas poedeiras, como você avalia a proximidade dessa doença em aves silvestres de um plantel muito relevante para o país? Sem dúvida, próximo, sobretudo porque, diferentemente de doenças em animais terrestres, né, os animais, as aves voam, elas defecam, né, em diferentes locais, então a transmissão, isso já é sabido, ela é muito rápida e muito veloz. Então, acho que sim, 100 quilômetros não é nada longe, né, nesse caso. Então, temos sim que tomar bastante cuidado e, obviamente, continuar testando, né? Aparentemente o Estado e o Brasil todo está bastante atento a isso e tentar identificar qualquer sintoma de animais, né, de aves que possam
está com suspeita e testar o quanto rápido. O mais importante é a gente estar preparado para o que pode eventualmente acontecer e não apenas ficar acreditando que a nossa biossegurança é blindada acima de tudo. Lembrando que as criações de ovos em relação à indústria de carne e de frango, ela é mais pulverizada, né? As granjas, existem muitas granjas menores, a gente entende que o nível de biossegurança não é exatamente o mesmo. Então é muito importante que, caso tenha problemas em ovos, isso vai bater no frango também de corte. Esse é um ponto que eu gostaria de explorar com você. Muitas mensagens da nossa audiência tentando entender o efeito de uma eventual detecção de gripe aviária em plantéis comerciais no preço do frango, por correlação no preço da carne bovina e também dos ovos. O que aconteceria no momento seguinte numa eventual detecção dessa doença em rebanhos comerciais aqui no Brasil? Olha, o natural de se esperar seria, né, o fechamento do mercado de exportação, né, isso preocupa mais no frango de corte do que nos ovos, mas fecharia tudo, né, mas a exportação de carne de frango, ela é muito relevante, próximo de 30% de toda a produção, e isso poderia fazer com que a gente tivesse uma logística bem mais complicada aqui, porque é um ciclo de produção, né, uma indústria em produção em que você tem granjas com animais terminando, indo para o frigorífico, linhas de abate. Então é de se esperar que a oferta aumentasse no mercado doméstico, porque não poderíamos exportar. Isso tenderia a baixar preços, né? O timing disso diz muito sobre a amplitude dessas possíveis quedas de preço, e num segundo momento uma explosão, dado que a produção teria que reduzir, e quando fosse restabelecido a gente não teria tanta oferta disponível assim. Então tudo depende muito do quanto tempo ficaria fechado, se é que vai fechar para muitos mercados, e obviamente outro impacto seria na demanda de milho, né, que já é um setor que está sentindo bastante, né, a pressão de uma leitura muito mais favorável de oferta, que deve vir, né, na esteira do fenômeno El Niño, que ajuda as safras da América do Sul no próximo ciclo, uma safrinha que vem bem, e principalmente a safra americana com sinais de aumento também. Então, seria um embarque, eu acho, que para a demanda de milho também. Então, não somente as carnes poderia ter problemas, mas também o milho, né? Acho que isso poderia. Agora, tudo dependerá muito da nossa eficiência em isolar um eventual foco, né? Se a gente conseguir conduzir isso relativamente bem, o problema tende a ser de um curto prazo de curto prazo, mas se isso for um pouco mais complicado e mais sem controle, como a gente viu nos Estados Unidos, não é bem uma boa comparação, porque lá eles têm muito mais aves, né, silvestres circulando por ali, estão bem mais nas rotas. A gente poderia ter problemas bem maiores aqui se espalhar, e aí obviamente os embargos poderiam ser maiores. Então é isso que nós tememos, é uma resposta não perfeita no caso de uma ocorrência. Eu vou passar para a discussão do milho a seguir com você. Antes, eu gostaria um pouquinho mais da sua análise sobre proteínas, né? Se eventualmente ocorresse um embargo, mesmo que temporário, para as exportações de frango, a sua análise é que aumentaria a oferta doméstica. Isso derrubaria o preço no primeiro momento e geraria também efeito colateral na formação do preço da arroba do boi. Muita gente preocupada entre os pecuaristas. Essa é uma correlação que é verdadeira? É verdadeira, sim. O frango ele tem correlação, né, especialmente com o dianteiro bovino. Isso seria, sim, ruim para o boi também. Difícil medir o impacto disso, né? Eu imagino que se for algo relativamente de curto prazo não teria tanto impacto, mas vale dizer que é um momento que o boi, né, atravessa aí um período de muita oferta, a carne está preços bem baixos. Então, se a gente tivermos, né, um aumento muito grande da oferta de frango no mercado interno, isso pesa, sim, na carcaça bovina. Eu entendo que sim. Para fechar esse ponto, você falou sobre embargos às exportações numa eventual ocorrência da gripe aviária em plantel comercial no Brasil. A gente ouviu o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal antes de você e ele falava sobre regionalização, eventualmente embargar por um período de tempo determinadas áreas no Brasil. Isso está sendo feito em outros países do mundo porque é uma pandemia de gripe aviária. Dá para imitar esse modelo e prever efeitos menos catastróficos para a cadeia do agro, caso essa doença avançar? Esperamos que sim, né, Kellen? É exatamente por isso, né? Já aconteceu em outros países, né? A doença praticamente está em todos os países produtores de frango, né, e de ovos.
Então esperamos que o nosso tratamento não seja diferente, mas nunca vivemos isso, né? E o Brasil, né, tem características em outros episódios de outras doenças, sempre foi muito mais traumático por aqui, né? Lidar com vaca louca, lidar com aftosa, os problemas podem ser um pouco diferentes, né? Não é a mesma coisa como os compradores enxergam um país e outro. Então isso vai depender muito da nossa resposta aqui, tá? Eu acho muito que bem. foi muito bom e rápido como veio a notícia da confirmação desses 3 casos, mas não é bem um espelho do que já ocorre em outros países, né? Esperamos que sim, mas nunca vivemos isso.